Todos nós aprendemos ao longo dos anos das nossas vidas que o tempo, de uma certa maneira, é algo absoluto, que flui em uma única direção e que se passa da mesma maneira para todos, exceto tirando a questão do fuso horário que está relacionado com a rotação da Terra e o meridiano. Porém, esta foi uma estratégia afirmada por governos de vários países e que não traz alteração de ordem temporal e nem biológica para os seres que habitam o planeta Terra. A compreensão de um tempo não absoluto só foi proposta há algumas décadas atrás pelo célebre físico alemão Albert Einstein em sua teoria da relatividade. Nela, Einstein propõe alguns princípios básicos, como tempo e espaço são entidades únicas, e que a velocidade da luz é constante e da ordem de 300.000 km por segundo no vácuo. Assim, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores, independente do seu movimento ou do movimento da sua fonte. A teoria da relatividade veio para mudar completamente a nossa noção de tempo e espaço. Porém, era pouco entendida no geral pela grande maioria das pessoas. Podemos dizer ainda que existem pessoas que não a compreendem de forma nenhuma, talvez por não ser ministrada nas escolas como deveria ser. A relatividade nos mostra o que ocorre com corpos se movendo com velocidades próximas da luz. Porém, quando digo velocidade da luz, não quer dizer que as leis da relatividade são aplicadas só nesse limite de velocidade. Não. Porém, os efeitos só são sentidos quando nos aproximamos da velocidade da luz. Porque em nossa velocidade cotidianas, os efeitos são insignificantes, mas elas existem. Assim, na teoria da relatividade, a dilatação temporal é entendida como a passagem menor do tempo para um observador em movimento, quando comparado à passagem do tempo para um observador em repouso, ambos em relação a um evento comum, mostrando que o tempo não é algo absoluto, mas sim relativo, pois depende da velocidade relativa entre dois observadores. Podemos ainda dizer de outra forma que a passagem do tempo ou dos anos é diferente para um observador ou pessoa em repouso, em comparação para um observador ou pessoa que se encontra em movimento. Que o observador em movimento envelhecerá menos do que o observador em repouso. Que os anos para aquele que está parado passará mais depressa em relação àquele que se encontra em movimento. Parece algo surreal para aqueles que não estão familiarizados com a teoria da relatividade. Mas se pegarmos alguns comparativos, podemos ver que não temos que nos espantar tanto assim. Pois quando duas pessoas dirigem um automóvel com velocidades diferentes no percurso, o que se locomove mais rápido gasta menos tempo para percorrer um trajeto, enquanto um que tem o carro mais lento gasta bem mais tempo. É claro que esse foi apenas um comparativo, para termos uma ideia melhor para entender como a dilatação temporal funciona. A dilatação temporal é um efeito percebido quando nos aproximamos da velocidade da luz. Quanto mais próximo a ela, mais os efeitos são sentidos. Para entendermos melhor a dilatação temporal, podemos ainda dar o seguinte exemplo, que é bem conhecido pela maioria das pessoas, o paradoxo dos irmãos gêmeos. Imagine que dois irmãos gêmeos, que serão separados. Enquanto um ficará na Terra, o outro fará uma viagem pelo espaço na velocidade da luz, ou próximo a essa velocidade. Ao fim da viagem, quando os irmãos se reencontram, aquele que passou seus dias aqui na Terra aparenta ser bem mais velho do que aquele que fez a viagem. Então podemos dizer que o tempo se dilatou para o irmão parado na Terra, sendo portanto menor para o irmão que estava viajando. Provas desse fenômeno já foi registrado por astronautas em órbita da Terra, onde se constatou que os mesmos têm o seu tempo atrasado em décimos de segundos em comparação com as pessoas que estão aqui na Terra. Antes da teoria da relatividade e os estudos da radiação eletromagnética, um pressuposto como esse seria absurdo de ser concebido, até mesmo para a grande maioria dos físicos. Porém hoje, todos os cálculos levam em consideração a dilatação temporal e outros efeitos decorrentes da teoria da relatividade. Ainda existem outras evidências que comprovam a veracidade dessa teoria. Podemos citar os muons, partículas subatômicas instáveis que têm tempo médio de vida medido em um ponto do seu próprio referencial, correspondente a 2,2 microsegundos, tempo compreendido entre sua produção. Os muons surgem a partir do contato de raios cósmicos com a atmosfera da Terra e rapidamente sofrem decaimento, que é a sua transformação em outras partículas. Mas se o tempo de vida dos muons fosse medido por um referencial parado, o valor seria de 63,51 microsegundos, considerando que essas partículas se movimentam com 99,94% da velocidade da luz. Em experimentos feitos comuns nessa velocidade,
comprova-se o valor do tempo de 63,51 microsegundo. O que estamos dizendo, afirmando, é que o relógio dos Moons, o tempo marcado foi menor que um relógio qualquer parado na superfície da Terra. Diante de todas essas informações e constatações, fica claro que o tempo não é algo absoluto, mas sim relativo, e que nós aqui na Terra estamos limitados a velocidades que nos condiciona a uma passagem de tempo regular para todos, para uma evolução cíclica e harmônica. Caso assim não fosse, teríamos muitas disparidades acontecendo em nosso mundo. Porém, se alguém te perguntar de hoje em diante se seu filho pode um dia envelhecer mais rápido do que você deve dizer que essa possibilidade existe sim, com base na dilatação temporal. Um outro fator importante da dilatação temporal é a viagem para o futuro. Com base nesse efeito, uma pessoa que viaja por algumas décadas na velocidade da luz pode, ao regressar à Terra, encontrar um mundo totalmente diferente daquele que tinha deixado. Um mundo do futuro, onde tudo estaria diferente, e talvez muitos dos que tinham ficado na Terra já nem estariam mais vivos. Mas a dilatação temporal não está somente atrelada à velocidade da luz. Existe um outro fator que ocasiona também a dilatação temporal, que é a dilatação gravitacional do tempo, que é um fenômeno verdadeiro e que está diretamente associado à relatividade do tempo. Funciona da seguinte forma: em regiões de forte influência da gravidade, o tempo passa de maneira mais lenta em comparação com regiões de menor influência gravitacional, como é o caso da Terra. Ou seja, quanto mais denso um corpo celeste, como um planeta ou uma estrela, maior é a densidade gravitacional nesse corpo celeste. Uma vez que buracos negros são corpos muito densos, tem assim maior atração gravitacional. Dá para entender por que o tempo lá é mais devagar do que em nosso planeta. Por isso, a pessoa próxima a um buraco negro acaba envelhecendo bem mais lentamente do que se estivesse aqui na Terra. É claro que não precisamos estar sob a influência gravitacional de um buraco negro. Basta estarmos sob a influência de um planeta com a densidade gravitacional bem maior que a Terra, no caso, Júpiter. Assim, cada região cósmica tem uma relação temporal única. Tudo isso porque a força gravitacional distorce o tecido espaço-tempo. Dessa forma, e com todas essas informações, deve-se ficar claro para todos que o tempo passa de diferentes formas de acordo com a velocidade da luz e principalmente é regido pela densidade gravitacional exercida em cada corpo celeste. Um outro exemplo que temos sobre a ação da densidade gravitacional e passagem do tempo está ligado ao núcleo da Terra, onde cálculos e experimentos confirmam que o núcleo da Terra é 2,5 anos mais jovem que a superfície do planeta. Assunto que já foi tratado neste canal, no vídeo Núcleo da Terra confirma a teoria da relatividade. É claro que estamos longe ainda de conhecer todos os fenômenos bizarros que existem em nosso universo, e até mesmo que ocorrem em nosso planeta. Podemos dar como exemplo o eletromagnetismo, que é uma força pouco compreendida ainda pela maioria de nós e até mesmo por parte da comunidade científica. Dizer que compreendemos totalmente essa força é cair em uma armadilha intelectual. Podemos dizer que temos uma boa compreensão dessa força, mas não que conhecemos todos os seus efeitos. Mesmo porque existem algumas teorias que afirmam que o eletromagnetismo tem a capacidade, em determinadas circunstâncias, de alterar o tempo e o espaço. Veja bem, não estou falando de radiação eletromagnética, da qual a luz é uma das faixas vibratórias, mas sim do campo eletromagnético, força de interação que foi amplamente estudada por Maxwell e Nikola Tesla. Assim, dessa forma fica compreendido por todos que estão assistindo a esse vídeo que o tempo é relativo e pode sofrer alteração ou dilatação em determinadas circunstâncias, que de acordo com a densidade gravitacional, cada local no espaço, ou seja, em outros corpos celestes, deve ter o seu próprio regime de passagem do tempo. Que sim, seu filho pode, em determinadas circunstâncias, envelhecer mais depressa que você. Basta para isso que ele esteja viajando em uma nave próximo à velocidade da luz, ou que esteja circulando em um corpo celeste com grande densidade gravitacional. Que a limitação da velocidade com a qual nos movimentamos aqui na Terra favorece um ciclo biológico igual para todos os habitantes desse planeta. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental para criarmos um mundo melhor.